Bom, pessoal, depois da gente trabalhar aí com a primeira lei de Mendel, a lei da segregação, segregação dos alelos de forma independente, né, a separação independente dos alelos, e a gente conseguir olhar para cruzamentos genéticos aí de monohibridismo, ou seja, quando a gente tem só um par de alelos diferentes aí segregando e a gente trabalhando só com esse tipo de cenário, a gente viu que a gente consegue fazer previsões. E a gente olhando simplesmente o cenário, a gente consegue já imaginar as proporções genotípicas, fenotípicas do que vai acontecer. Já vimos também como que a gente pode fazer alguns cálculos de probabilidades em cima de monohibridismo aí de maneira muito simples, né? Pensando aí quando são situações excludentes ou quando elas são simultâneas. Agora nós vamos tratar da segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, que não tem lá grandes diferença nenhuma em relação à primeira lei de Mendel, porque nós estamos falando também de segregação da mesma maneira. Só que ao invés de falar de segregação de alelos, nós estamos falando de segregação de genes diferentes. É só isso. Vamos ver. Pode parecer mais complexo, mas se você aprendeu bem a primeira lei de Mendel, se você aprendeu bem cruzamentos com par de alelos apenas, né, o monohibridismo, você vai conseguir fluir com mais de um gene sem muita dificuldade. Bom, o Mendel ele não fez só cruzamento simples. Ele não fez herança só relacionada a ele não estudou herança só relacionada a monohibridismo. Não é só um gene, não. Ele também viu várias coisas. A gente viu que as ervilhas de Mendel ali, a gente tinha várias características diferentes ali. Ele foi trabalhando com elas separadas e ele chegou à primeira lei de Mendel, né? Mas ele também tratou de características juntas, ao mesmo tempo, trabalhando com coisas ao mesmo tempo. Então, com genes diferentes ao mesmo tempo. Então ele pensava em ervilha verde ou amarela, mas também lisa ou rugosa, mas também vagem amarela ou verde, mas também comprida ou inflada, mas também flor púrpura ou então flor branca, por aí vai. Né? Como que a gente trata com genes ao mesmo tempo, com várias características ao mesmo tempo? É isso que a gente vai ver aqui, que se trata da segunda lei de Mendel. Pensa o seguinte: dois pares de alelos diferentes estão aí segregando. Dois genes diferentes, cada um par de alelos, eles também estão segregando para poder formar os gametas. Tá? Isso é o que a gente chama de dihibridismo. Dois genes ao mesmo tempo. Se a gente viu que um gene segrega os alelos de forma independente e você consegue trabalhar com aquilo independente, como aconteceria se você juntasse duas características de uma vez e começasse a trabalhar com elas e estudar essas duas características? Elas estariam juntas, uma influenciaria a outra ou não? Era essa a pergunta que o Mendel estava tentando responder. Né? Então ele trabalhou, por exemplo, com a característica como ervilha amarela e lisa ao mesmo tempo e verde e rugosa ao mesmo tempo. A gente sabe que o amarelo, no caso ali dos cruzamentos de Mendel, o amarelo era dominante sobre o verde e o lisa era dominante sobre o rugoso, né? Daquelas características de ervilha. Nós estamos falando de dois genes, a princípio independentes, né? Que segregavam independentemente cada um deles ali os seus alelos, né? Só que quando o Mendel trabalhou com os dois juntos, ele procurou entender se aquilo tinha alguma ligação ou não, se uma característica influenciava na outra, um gene influenciava no outro. Então, quando ele fez um cruzamento de dois indivíduos puros, de linhagens puras, para as duas características ao mesmo tempo, por exemplo, semente amarela e lisa. Se a gente sabe que o amarelo é dominante sobre o verde, o gene a gente vai representar pela letra V. Então, o indivíduo puro para semente amarela é vezão, vezão. Se o indivíduo é puro para liso, e a gente sabe que o rugoso é recessivo em relação ao liso, então a letra que eu vou usar para representar o gene é R, então o indivíduo que é puro dominante também para o liso, ele é Rzão, é Rzão. O duplo recessivo, também homozigoto, também indivíduo puro, é o Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Gametas, quando eles vão ser produzidos, eles vão segregar os alelos, lembra disso? Os gametas vão sofrer meiose e vão segregar os alelos, separar, segregar de forma independente os alelos. Então, um indivíduo que é vezão-vezão, ele vai produzir gameta somente com vezão. Indivíduo que é Rzão-Rzão vai produzir gameta somente com Rzão. O Vzinho-Vzinho, gametas com Vzinho. Rzinho-Rzinho, gametas com Rzinho. De forma que o indivíduo que é amarelo e liso puro, ele vai produzir gametas Vzão e Rzão, juntando os dois genes. Ok? Eu estou falando só de gametas aqui. E o indivíduo verde rugoso, a ervilha verde rugosa, vai produzir gametas Vzinho e Rzinho. E quando esses gametas se fundem, nós temos indivíduos duplo híbrido ou dihíbrido.
2 heterozigotos para os dois genes. Então eu tenho indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Ele vai manter a característica do dominante, como a gente já viu isso lá na primeira lei de Mendel, na segregação de alelos ali independentes, quando a gente está tratando de um monohibridismo. A gente já viu isso lá. Então ele vai manter o heterozigoto ali do mesmo jeito. Se eu cruzei dois homozigotos, eu vou ter o heterozigoto. Cruzei dois homozigotos para outra característica, eu vou ter o heterozigoto. Você faz, raciocina separado e coloca tudo junto. Você consegue fazer isso, ok? Como que a gente trata isso mais para frente? Eu vou repetir o raciocínio algumas vezes para vocês perceberem. Olha só. Cruzando então indivíduos com fenótipo amarelo e liso com verde rugosa, estou juntando as duas características dominantes com as duas recessivas. Eu vou ter então um F1 duplo heterozigoto, como a gente viu ali atrás, né? Se eu cruzar esses dois heterozigotos entre si, ou seja, o amarelo e liso com amarelo e liso duas vezes, ou seja, eu fiz uma autofecundação, eu vou ter uma F2 que vai me dar uma proporção previsível, que eu consigo já pressupor isso daí, trabalhar com isso já previamente definido, da mesma maneira quando eu cruzava dois heterozigotos para um monohibridismo, para um gene só. Só que lá, quando eu cruzava dois heterozigotos para um gene só, eu tinha a proporção de 1 para 2 para 1 de genótipo e 3 para 1 de fenótipo. Aqui, se eu estou cruzando dois puros para dois genes, certo? Analisando dois genes, o amarelo ou o verde, o liso e o rugosa. Estou cruzando os dois puros, eu produzi um duplo heterozigoto, um díbrido, e eu fiz uma autofecundação do díbrido, dois heterozigotos cruzando entre si, eu vou ter uma F2 com a proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Vou ter 9 amarelas e lisas, 3 amarela, que é a característica dominante, e rugosa, que é a característica recessiva, 3 onde a característica verde, certo, que é recessiva, e lisa, que é dominante, ok? Então eu vou pegar uma dominante e a outra recessiva, 3 desse. A outra recessiva e a outra dominante, eu só troquei 3 desse. E um que é com as duas características recessivas concentradas ali. Como que eu chego nessa conclusão de 9 para 3 para 3 para 1, que é agora que você vai aprender isso? Igual você aprendeu 1 para 2 para 1 ou 3 para 1, você vai aprender agora o 9 para 3 para 3 para 1, tratando de dois genes ao mesmo tempo. Como que eu cheguei nisso daí? O indivíduo heterozigoto Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ele produz gameta como? Ele não separa os alelos aqui ó, nos gametas. Então, um gameta vai levar o Vzão, o outro gameta vai levar o Vzinho, ok? Então, um gameta levou o Vzão, outro gameta levou o Vzinho. Metade dos gametas dele leva o Vzão, metade dos gametas dele leva o Vzinho. Para o outro gene é a mesma coisa, eu trato separado. Metade dos gametas vai levar o Rzão e metade dos gametas vai levar o Rzinho. De forma que eu vou ter gameta Vzão, Rzão, aqui. Vzão, Rzinho, aqui. Vzinho, Rzão, aqui. E Vzinho, Rzinho, aqui. O outro indivíduo duplo heterozigoto vai produzir a mesma coisa. Na hora que eu faço a fusão desses gametas, eu vou ter indivíduo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Eu vou fazendo as fusões e aí depois eu vou traduzir isso, ou seja, eu vou interpretar isso e colocar os genótipos, os fenótipos, desculpa. Então, para um genótipo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, eu tenho uma lisa amarela. Para um Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, eu também tenho uma amarela lisa. O Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, de novo, amarela lisa. O Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, eu tenho uma amarela mais rugosa. Na hora que eu faço a contagem de todos os fenótipos do cruzamento de dois duplos heterozigotos, ou dois díbridos, eu vou ter 9 indivíduos na descendência com a característica dos dois genes dominantes. Característica, mesmo que seja em heterozigose ou homozigose, mas a característica fenotípica para os dois genes da dominante. 3, onde eu tenho uma das características dominante e a outra recessiva. 3, onde eu tenho a outra característica dominante e a outra recessiva. E uma com o duplo recessivo. 9 para 3 para 3 para 1. Como eu tenho 4 possibilidades de um lado e 4 possibilidades do outro, eu tenho 16 possibilidades no total quando eu estou tratando com dois genes. Então eu tenho 9 de 16 amarelo lisa, 3 de 16 amarelo e rugosa, 3 de 16 lisa e verde, e 1 de 16 verde e rugosa. 9 para 3 para 3 para 1. Deu para entender? Nós vamos treinar isso depois nos exercícios. Eu vou repetir esse raciocínio mais uma vez, aliás, mais 2 vezes, tratando de organismos diferentes ou de forma diferente, para poder ficar mais claro para vocês. Se você não pegou da primeira vez, você pega de novo. Vamos lá.
Olhando agora para os genótipos e não para os fenótipos, como a gente fez ali. Eu estou cruzando dois indivíduos puros, então Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, com Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Os gametas desse indivíduo vão ser Vzão, Rzão. Os gametas desse daqui, Vzinho, Rzinho. Fundindo esses gametas, eu vou ter um dihíbrido. Esse dihíbrido cruzado entre si, antes disso, ele vai produzir seus gametas. Os gametas dele vão ser Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Cheguei nos gametas dele, ok? Aí eu pego esses gametas e vou fazer a fusão deles. Na hora que eu faço a fusão desses gametas, é que eu vou chegar naquelas combinações que a gente viu ali naquela tabela. E se a tabela não for de lado? Se você olhou para aquela tabela ali, naquele formato, você confundiu. Vamos pensar na tabela como a gente usava antes, na tabela aqui, quadradinha. Vamos lá. A mesma coisa. Eu tenho duplo, dois indivíduos puros, dois genes dominantes de um lado, dois genes dominantes do outro. Fundi, produzi os gametas, fundi os dois, produzi um dihíbrido, fiz uma autofecundação, 4 possibilidades de gameta de um lado, 4 possibilidades de combinação de gametas do outro, fundi todos eles, eu vou ter 9 com a característica dominante fenotípica, 3 com uma das dominantes e a outra recessiva, 3 com a outra recessiva e a outra dominante, e 1 com as duas características recessivas. Se eu juntar isso numa tabela, indivíduos amarelo e lisos vão ser esses 4 possíveis genótipos, mas para os 4 possíveis genótipos eu vou ter 9 possíveis fenótipos, 9 fenótipos iguais, ok? Porque eu vou ter um indivíduo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, mas eu vou ter 2 Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vou ter 2 Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. E 4 Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, que é o duplo heterozigoto. Você faz esse mesmo raciocínio para todos eles, ok? E se for com drosófila, gente, igual, não muda nada. Vamos pegar duas características diferentes para a drosófila, corpo cinzento e corpo preto. O cinzento é o dominante e o preto é recessivo. Asa normal ou vestigial? A normal é dominante e a vestigial é recessivo. Estou falando de dois genes, ok? Ao mesmo tempo. Se eu fizer um cruzamento de dois indivíduos puros, o duplo é recessivo de um lado e o duplo dominante do outro, o cruzamento dos dois vai produzir uma prole F1 100% duplo heterozigoto com a característica dos dominantes, para os dois genes, ok? E se eu fizer um cruzamento de novo deles ali, eu vou fazer a combinação dos gametas, onde eu vou ter 9 indivíduos com o corpo cinzento e normal, as duas características dominantes, 9 de 16 possibilidades. 3 indivíduos com o corpo cinzento, porém a asa vestigial, então peguei uma característica dominante e a outra recessiva. 3 de novo com o corpo preto, porém com a asa normal, ou seja, uma característica dominante e uma recessiva. E uma de 16 possibilidades com as duas características recessivas. Do mesmo jeito, não muda nada. Gente, seja para planta, para você, para uma drosófila, para uma bactéria, para o que for, se você está tratando de dois genes, eles vão segregar de forma independente, do mesmo jeito que os alelos segregam de forma independente. Daí o Mendel chegou na sua segunda lei de Mendel, que não tem tanta diferença da primeira, ou seja, na prática, os genes segregam de forma independente do mesmo jeito que os alelos segregam de forma independente. Eles estão simplesmente trabalhando de forma independente, um não influenciando o outro. Então, descrevendo a segunda lei de Mendel, genes que determinam características diferentes, ou seja, genes diferentes, eles vão se distribuir de maneira independente na hora de produzir os gametas, lá na meiose, e eles vão se recombinar. Os seus alelos ali vão se recombinar também de forma independente e ao acaso. Essa é a segunda lei de Mendel. Do mesmo jeito que na primeira lei de Mendel os alelos se distribuem e se separam independentemente, os genes também se separam e segregam independentemente na hora de produzir os gametas, ok? Essa lei da distribuição independente, ela tem aplicação prática em tudo, como eu falei, em animais, em vegetais, e aí você pode agrupar as características e começar a trabalhar. É o que a humanidade vem fazendo há muito tempo sem entender genética. Eu quero um boi que dá mais carne e que produz mais espermatozoide. Eu vou fazendo cruzamentos dessas características até chegar naquele indivíduo que tem mais carne e mais espermatozoide, ok? Você vai juntando características e trabalhando com isso, fazendo os cruzamentos até você conseguir agrupar no mesmo indivíduo todas as combinações possíveis, tá bom? Só que nós falamos disso pensando em dois genes, em díhibridismos. Dá para a gente trabalhar isso com mais coisas também. Nós vamos ver no próximo bloco que a gente vai gravar, na sequência, que é a parte B
dessa linha aqui, dessa explicação sobre a segunda lei de Mendel, né? Quando a gente está trabalhando com mais de um gene. Agora, só mais uma vez para você entender o que está acontecendo lá na meiose quando a gente está falando de vários genes ao mesmo tempo. Nada diferente do que a gente já trabalhou. Olha aqui. Se eu tenho um par de alelos que se agregam de forma independente, na hora de formar os gametas, lá, a primeira lei de Mendel, um gameta vai receber o azão, o outro gameta vai receber o azinho. Ó. Um gameta recebe o azão, o outro gameta recebe o azinho. Para o outro par de alelos, ou seja, para o outro gene, um gameta recebe o Bzão e um gameta recebe o Bzinho. Então a combinação dos dois ela vai acontecer, onde metade dos gametas está com o azão e a metade está com o azinho. Metade está com o Bzão e metade está com o Bzinho. Então, como eu tenho 2 genes, eu tenho 4 possibilidades. Azão, Bzão, azão, Bzinho, azinho, Bzão, azinho, Bzinho. Na prática, o que a gente faz quando a gente está recombinando ali é simular o que a meiose fez para aqueles 2 genes. Ok? Agora, no próximo bloco, a gente vai tratar um pouquinho, ver o polihibridismo, que é quando a gente está tratando com mais do que 2 genes ao mesmo tempo. Será que eu vou ter que ficar fazendo um monte de cruzamento e tabelinha gigante? Não. Existe uma forma mais fácil da gente trabalhar isso que a gente vai ver daqui a pouco. Até já, pessoal!